Olá, amigos, mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web e mais uma agradável edição da nossa revista eletrônica. Agradável porque é comunicação, é conhecimento e agradeço a vocês que assistem, a vocês que dão like, a vocês que compartilham, aos inscritos e aos futuros inscritos do nosso canal. Os nossos vídeos falam de assuntos do passado, de assuntos atuais e assuntos também que futuramente estarão na mídia, estarão, digamos assim, nas rodas de conversa, tanto conversas físicas, pessoais, como conversas na rede, né, na web. E hoje vamos falar sobre temas bem interessantes, temas nacionais, temas internacionais. Na primeira parte do nosso vídeo, nós vamos falar sobre a Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco sobre literatura brasileira e falaremos de ninguém mais, ninguém menos que José de Alencar. E falaremos também em jornalismo sobre a maior agência internacional de notícias, que é a agência Reuters. Na segunda parte do nosso vídeo, nós vamos falar sobre os grandes virtuosos da música e desta vez vamos ter a honra de falar sobre Amadeu Mozart. Então fiquem comigo, vamos assistir a esse vídeo, quem gosta de comunicação, quem gosta de informação, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje será muito útil para o pessoal que vai fazer Enem, para as pessoas que gostam de informação, para as pessoas que estão em escola, para quem está em faculdade, ou quem está bem longe desses locais, mas que gosta da boa informação, que gosta do bom conteúdo. Então vamos para a informação, que no jornalismo, informação é o que interessa. E nós vamos começar falando sobre a Revolução Farroupilha. E eu estou falando sobre a Revolução Farroupilha porque as pessoas que gostam de história, e principalmente história do Brasil, elas se interam mais dos grandes acontecimentos históricos brasileiros que aconteceram mais precisamente de São Paulo, subindo para o Nordeste e para o Norte. E algumas delas se esquecem um pouco de grandes movimentos históricos que aconteceram também na grande região sul do Brasil. E a Revolução Farroupilha, ela é bem interessante, ela é bem peculiar, porque ela traz personagens muito conhecidos dos brasileiros. Ela traz Bento Gonçalves, ela traz Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi e a figura de Duque de Caxias. Então, é um grande cenário, né, de grandes nomes da história do Brasil e que eles são ingredientes, são personagens muito importantes dentro dessa saga que foi a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha aconteceu no período das regências do Brasil e todos nós sabemos que o segundo reinado, que foi o período de Dom Pedro II, ele não tinha idade suficiente para administrar o país, então foram criadas as regências. E o Rio Grande do Sul tinha a regência de um senhor chamado Feijó. A Revolução Farroupilha ela começou em 1935 e ela foi até 1945, ou seja, ela durou 10 anos e foi a revolução mais longa da história do Brasil. E por que aconteceu a Revolução Farroupilha? E por que o nome Farroupilha? Porque os participantes dessa revolução eram pessoas que se vestiam com farrapos, eram pessoas muito simples. Porém, o que estava desagradando o povo gaúcho daquela época era a administração do Feijó, que impunha aos grandes proprietários de terra e aos criadores de gado altos impostos, impostos muito elevados, e também ele privilegiava a região fronteiriça do Rio Grande do Sul, que todos nós sabemos,
que as fronteiras do Rio Grande do Sul são Paraguai, Uruguai e um pouquinho mais distante, a Argentina. Então ele favorecia esses países em detrimento dos gaúchos, do povo gaúcho, dos proprietários de terra, dos criadores de gado, como eu falei, e também dos escravos, dos negros, porque os negros estavam escravizados ainda, porque foi o ano de 1835 a 1845 e só houve a libertação dos escravos propriamente dita no ano de 1888. Então o que aconteceu? Esses grandes proprietários de terra que tinham dinheiro, só não tinham poder, eles eram, digamos, a burguesia e não eram a nobreza, eles ficaram muito irritados com essa situação, chamaram os negros escravos e disseram: olha, a gente vai fazer um acordo, a gente vai fazer uma quebradeira nessa situação e a gente ganhando, a gente dá a alforria, a gente dá a libertação de vocês. E o acordo foi feito. Então o que aconteceu? No ano de 1835, eles se reuniram e invadiram a capital, né? A capital que na época era Império. Eles queriam também república, porque os gaúchos eles eram altamente militarizados e eles tinham também, tinham ideias muito avançadas a respeito da república. Então eles tomaram Porto Alegre numa revolta com cerca de 300 homens. E o que foi que aconteceu? O Feijó deixou lá para tomar conta, né? Deixou um homem chamado Antônio Rodrigues Fernandes Braga. E o que foi que aconteceu? Esse homem zarpou, fugiu e os revoltosos tomaram conta da cidade e foi a primeira vitória. E quem eles chamaram para participar do evento? Chamaram um homem conhecido como Bento Gonçalves, digamos assim, uma expertise na área militar, tanto quanto o Duque de Caxias. Então, ele foi o mentor intelectual da primeira etapa, porque foram muitas lutas, foram 10 anos de lutas. Então, eles tiveram a primeira vitória, o Antônio Rodrigues fugiu, eles tomaram a cidade, porém, Bento Gonçalves foi preso. Ele foi preso e ele saiu do Rio Grande do Sul e foi preso no estado da Bahia, num presídio que se chamava Forte do Mar. Mas aconteceu que Bento Gonçalves, não se sabe como, conseguiu fugir pelo próprio mar e retornar ao Rio Grande do Sul e continuar a sua empreitada em prol de derrubar os privilégios concedidos pelo regente Feijó contra os proprietários rurais gaúchos. Então ele se aliou, no caso, ele se tornou, por conta própria, presidente, se autodenominou presidente da província da República de Piratini, né, que era o antigo nome de Porto Alegre, o antigo nome do Rio Grande do Sul, como eles chamam Porto Alegre. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele se aliou a Giuseppe Garibaldi, que era casado com Anita Garibaldi, e o Antônio Rodrigues, amando do Feijó, retornou a Piratini, a província Piratini, e um novo capítulo dessa revolução surgiu. Aí, como não deu certo, o Antônio fugiu de novo, o presidente Feijó colocou quem no governo? Um novo presidente, o Álvaro Machado. E o Álvaro Machado tentou converter os rebeldes, que eram os proprietários de terra e os negros, mas não conseguiu e as lutas continuaram. Perdão, só veio o alívio, só veio o acordo, quando assumiu essa revolta toda, essa rebelião, esse caso todo, o conhecidíssimo Duque de Caxias, o grande militar. Então, o que foi que ele fez? Ele conseguiu acabar com a guerra, apaziguou toda a região e elaborou um acordo entre o governo, ele e os chamados revoltosos, que se chamou Tratado Poncho Verde. Porém, ficou um questionamento. E os negros que ajudaram tanto? Os negros escravos que auxiliaram tanto essa revolução?
Eles tiveram que realmente fazer um bom plano, que foi esse tratado, e nesse tratado havia muitas cláusulas que agradaram ambas as partes, tanto os proprietários de terra, quanto o próprio governo. Nesse caso, o Feijó já tinha ido para a China há muito tempo, como se diz vulgarmente, e, vamos dizer, para Marrakech, para também outro local, né? E o que foi que aconteceu? Aconteceu que a província Piratini, ela teve um novo conjunto de regras, que as regras pregavam exatamente o seguinte: foi dada anistia aos participantes, né, aos revoltosos. Os negros conseguiram automaticamente libertação. Os homens que participaram da Revolução Farroupilha foram integrados ao Exército de Porto Alegre, ou seja, conseguiram trabalho, e houve a devolução das terras aos revoltosos e houve a diminuição nos valores cobrados dos impostos pelo, digamos assim, pelo governo gaúcho de então, em cima dos proprietários rurais e dos homens que trabalhavam com a pecuária. Então, na verdade, foi feito um acordo, esse acordo foi implementado pelo Duque de Caxias para que levasse paz, entre aspas, harmonia para o povo gaúcho. Então, a Revolução Farroupilha é muito interessante da história, durou 10 anos, aconteceu no Rio Grande do Sul e começou em 1835 e foi até 1845 e durou o período de governo de Dom Pedro II, até que Dom Pedro II conseguiu a maioridade, e aí eles começaram pano para manga para dissolver o império e transformar o Brasil numa república. Agora, meus amigos, vamos falar sobre um tema mais suave, mais ameno para vocês, para nós, que é a literatura brasileira. E na literatura brasileira nós vamos falar sobre um nome muito importante, e aí já teve a primeira dica para o pessoal do Enem, e agora mais uma dica na literatura brasileira, e nós vamos falar sobre José de Alencar, um dos grandes nomes do romantismo brasileiro e, consequentemente, um dos grandes nomes da literatura brasileira, a famosa literatura brasileira. E o nome dele verdadeiro é José Martiniano Alencar, que nasceu no ano de 1829 na cidade de Messejana, no estado do Ceará. Com 1 ano de idade, ele e seus familiares saíram de lá do estado do Ceará e seguiram para o estado do Rio de Janeiro, que se chamava Guanabara na época. Lá ele lógico, se criou, né, lá no estado do Rio de Janeiro. Depois ele foi para São Paulo, para a Faculdade do Largo de São Francisco, e se formou em advogado, porque José de Alencar, ele era jornalista, ele era crítico, ele era advogado, ele era dramaturgo e ele foi também político e também foi ministro da Justiça. Ele ocupou a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Foi o grande nome da geração romântica, porque ele era nacionalista e indianista, e todos nós sabemos que ele foi um grande indianista, porque ele colocou o indígena brasileiro como um grande herói. Isso se faz, a gente conhece através das obras como O Guarani, Ubirajara e Iracema, dentre grandes títulos, não só na literatura, como também no teatro. Dados interessantes dele é que ele escreveu, né, a revista Ensaios Literários, porque ele era super multifacetado. Ele foi deputado estadual, como eu já falei, foi integrante do Ministério da Justiça, e em 1856 ele escreve seu primeiro romance. Em 1872 se casa com uma moça chamada Ana Cochrane, e em 12 de 12 de 1877 ele falece de tuberculose aos 48 anos de idade, deixando uma vasta obra, uma interessante obra, uma famosa obra, e é um dos nomes mais famosos, mais interessantes da nossa literatura.
Algumas curiosidades, alguns dados interessantes da vida de José de Alencar é que ele era amicíssimo, não é, do bruxo do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, Machado de Assis, que é o maior nome da nossa literatura. Tem também um teatro em Fortaleza chamado Teatro José de Alencar, e há também uma estátua dele, uma réplica, na capital fluminense. Então está aqui a nossa homenagem ao grande José de Alencar, autor de A Viuvinha, Senhora, O Guarani, Lucila, Iracema, que eu já falei, o Birajara, e também no teatro da obra Verso e Reverso. Então está aqui a nossa homenagem ao grande José de Alencar, aqui no nosso vídeo, aqui na nossa revista eletrônica, e aí vocês têm já uma boa informação para quem vai fazer o Enem, para quem gosta de informação construtiva. O nosso terceiro tema de hoje no nosso vídeo é voltado a jornalismo. Como eu sou jornalista, sempre eu quero falar alguma coisa sobre o jornalismo internacional, e eu quero falar aqui a vocês sobre a agência Reuters. Meus amigos, toda a informação que vocês têm internacional, tudo que a gente vê internacional, desde que as empresas, principalmente de TV aberta, como a Rede Globo, a Record, o SBT, a Band, quando elas não enviam seus correspondentes, né, que a gente não vê lá o microfone com a sigla, né, com o logotipo na canopla do microfone da empresa de comunicação, essas imagens elas vêm exatamente da Reuters, que é a maior agência de notícias do planeta. A Reuters ela está em mais de 150 países do mundo, e ela foi inaugurada no dia 10 de outubro de 1851 em Londres, na Inglaterra. Ela foi inaugurada lá e continua sua sede lá. E ela foi inaugurada por um homem chamado Paul Julius Reuter. Não é Reuters, é Reuter. O nome é Reuters, mas o sobrenome dele era Reuter. Ele, no caso, hoje é uma empresa que é proprietária da marca, ou seja, a Thomson Reuters Corporation. O faturamento anual da agência Reuters é da ordem de mais de 7 bilhões de dólares. Se a gente for usar o câmbio do dólar a R$5, são cerca de 35 bilhões de reais o faturamento anual da Reuters. Então é muito maior até do que o faturamento da Rede Globo de televisão, que é o maior grupo de TV aberta, o maior faturamento no Brasil. São cerca de 200 escritórios espalhados pelo mundo, mais de 151 países, como eu já falei, e cerca de 18.500 funcionários, entre jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. O segmento da Reuters é o segmento hoje de mídia, e ela atua em notícias, informações e também, que foi algo que eu achei bem curioso, a Reuters ela trabalha com cotações financeiras. Então essa questão de bolsas de valores, o mercado financeiro internacional, quem dá com maior credibilidade, com mais precisão, é a agência Reuters. Os seus maiores concorrentes são a Associated Press, a Bloomberg, a French Press, a F ou a EF, a United Press International e o Dow Jones. Então a gente vê muitas vezes, né, na cotação de bolsa de valores, aí diz assim, o índice Dow Jones, porque é um concorrente da agência Reuters. Ela, como eu já disse, é a mais confiável do mundo, e por dia ela gera mais de 30 mil notícias. Isso para jornal, isso para TV, para rádio e para internet. Só para vocês terem uma noção, desde a inauguração dela, não diria na inauguração, mas a partir de 1886, porque ela foi inaugurada em 1851, desde 1886, só para a gente ficar estupefato, foram mais de 13 milhões de imagens e arquivos de fotos da agência Reuters de 1886 até hoje. Quer dizer, é um verdadeiro colosso da comunicação, um verdadeiro colosso do jornalismo mundial. Então, meus amigos, aqui
alguns temas bem interessantes, bem curiosos, temas nacionais e internacionais dos nossos vídeos, que eu agradeço a vocês que assistem. Agora nós vamos dar uma quebra para irmos para a segunda parte do nosso vídeo. Como eu prometi, os grandes virtuosos da música. Desta vez nós vamos falar sobre Amadeu Mozart. E quem quiser continua, quem não quiser para, porque eu garanto a vocês que tem muita informação boa sobre música erudita, música clássica. Está contada a nossa primeira parte e agora nós vamos à segunda. Muito obrigado a vocês que estiveram comigo até agora e agradecerei mais ainda a quem ficar na segunda parte do vídeo. Está contado. Vamos continuando, meus amigos. Após um breve cafezinho, um copinho d'água, nós vamos dando seguimento para aliviar a garganta. Nós vamos dar seguimento ao nosso vídeo e à nossa segunda parte, que é exatamente os grandes virtuosos da música clássica. E hoje eu estou tendo a ousadia, né, de falar sobre... Vou dizer o nome dele a vocês. Johannes Crisóstomos Wolfgangus Theophilus Mozart. Isso aí parece grego com javanês arcaico, mas é o nome verdadeiro de Amadeu Mozart, ou Amadeus Mozart. E quem foi este homem? Ele foi nada mais, nada menos que um músico e um compositor austríaco que nasceu em 1756 na Áustria e faleceu em 1791. Ele nasceu em Salzburgo, na Áustria. Gravem bem este nome, Salzburgo. E esse garoto, né, que nasceu em 1756, ele veio, para quem acredita em missão, para quem acredita em dom, ele veio com a grande missão que foi de ser um grande nome, um dos maiores nomes da história da música erudita e da música clássica. Ele produziu magníficas obras e foi um grande compositor de óperas. E ele já em tenra idade, ele pequenininho, já demonstrava uma capacidade incrível e impressionante no quesito música. Vamos falar também sobre o seu pai, que é uma figura muito importante na sua biografia, o Leopold Mozart, que era extremamente religioso e ele era professor de violino numa capela. Ele ganhava a vida com isso, ele sustentava a família com isso. A sua mãe era Ana Maria Pertil. Então ele tinha um ambiente da casa dele muito voltado para a cultura e a cultura da música. Aos 4 anos de idade ele já assimilava lições de música com o pai e ele aprendia a música com extrema facilidade. Ele também tinha um irmão mais velho, ele tinha 4 para 5 anos, a irmã dele tinha 10 anos, e ela era uma ótima instrumentista, quer dizer, ele vivia no ambiente da música e ele já nasceu com toda a mentalidade dele propícia para a arte da canção. Primeiro ele se dedicou ao cravo, depois ele se dedicou ao piano. Os dois ele formou dupla, ele e a irmã, né, tipo assim, aquelas duplas antigas boas do verdadeiro sertanejo, e eles passaram a tocar na Áustria, mas eles ficaram tão conhecidos, como a Europa, os países são muito interligados, eles passaram aí a países como Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Itália e França, onde eles fizeram apresentações acompanhadas dos seus pais, e eles agradavam muito a aristocracia desses países, então eles se tornaram famosos. Então o pai pôde investir na pequena carreira dele, ele foi crescendo, pôde investir na carreira dele, e ele, numa dessas viagens que foi para a Itália, numa dessas suas incursões, ele agradou muito a um religioso de lá que deu um presente a ele, que foi uma cruz, né, chamada Cruz do Esporno de Ouro. E ele foi muito agraciado pelos italianos nesse período, a um ponto dele conseguir uma vaga na Academia Filarmônica de Bolonha. Ele fez o teste, ele foi aprovado como acadêmico, e aí começou só isso na vida dele. Porém, contudo, todavia,
ele enfrentou um problema exatamente na Áustria com o arcebispo, né, da igreja, da capela que o pai dele trabalhava e que ele frequentava. Porque esse arcebispo ele sofreu muita perseguição, Mozart. Muita perseguição, muito preconceito, muita humilhação, que na verdade era inveja pela grande capacidade que ele tinha, capacidade musical. Então esse arcebispo começou uma série de retaliações, como proibir que ele tivesse contato com os filhos da aristocracia austríaca, né, lógico, daquela época, fazer com que ele proibia ele de fazer as refeições ao lado desses rapazes e o renegava assim como se ele fosse um empregado, um reles empregado. Outro preconceito que ele sofreu foi de um aristocrata que proibiu que o filho dela tivesse amizade com ele. Mas ele não se fez de coitadinho, ele continuou firme, avançando cada vez novas notas, cada vez um maior avanço foi quando ele abandonou o cravo e seguiu com um piano, um grande pianista. E esse arcebispo passou também a perseguir o seu pai, como que proibindo o pai dele de fazer essas viagens. O pai dele tinha 58 anos de idade, não podia dar um não para esse arcebispo, porque sustentava a casa e já era um homem de idade para aquele período, para aquela época. Mas Amadeus foi firme, continuou com as suas viagens e continuou encantando o mundo. Ele ficava de Salzburgo até várias partes da Europa. Mas ele teve problemas porque ele ganhou bastante dinheiro e ele era muito estragado com as finanças. E começou a ver o declínio, e com o declínio ele não pôde investir muito na sua arte. Então ele começou a ter dificuldades financeiras, ele se casou, e que dificuldades foram essas que ele começou a ter problemas financeiros que agravaram muito a sua saúde. Em 1777 foi quando ele abandonou o cravo e se apegou ao piano. Em 1786 ele foi perdendo a sua popularidade com os problemas de ordem física e ele morre aos 35 anos, veja, aos 35 anos, com um problema seríssimo de uma infecção bacteriana na garganta. Ele ficou numa situação tão difícil que a própria esposa dele não teve recursos financeiros para bancar o enterro do corpo. Ele foi velado na igreja de São Marx, na própria Áustria, em Viena, a capital. Na vida de Mozart, de Amadeus Mozart, foram mais de 600 composições em sinfonia, ópera e concertos para orquestra. O ponto ápice da queda dele foi a antipatia do arcebispo, que o rompimento que houve entre ele e esse arcebispo acarretou muitos danos para a sua profissão, para a sua vida. Algumas obras famosas dele foram Sonata em Lá maior, Missa de Coroação, Indomênio, Concerto para piano, as famosas Bodas de Fígaro, Don Giovanni, a Flauta Mágica e o Requiem. Há uma história, quando a gente vai ler as biografias de Mozart, que ele havia sido envenenado por um invejoso, né, tido como invejoso, Antônio Salieri. Conta uma lenda. Mas, através de estudos feitos, isso foi divulgado no ano de 2009, se confirmou que ele não foi envenenado, que ele realmente faleceu de problemas de ordem física, mais precisamente na garganta, como eu já falei, de uma forte infecção bacteriana que o levou desta vida, que o levou deste mundo. Ele era conhecido para uns como uma pessoa alegre, despreocupada, para outros como excêntrico e egóico e muito vaidoso. Então tinha aqueles que amavam Amadeus Mozart, mas como todo ser humano, tinha também aqueles que o detestavam. Mas é porque ele era, segundo os historiadores, ele era uma pessoa focada e focada na missão dele, que era exatamente ser um grande divulgador
da música erudita, da música clássica no planeta. É lamentável que hoje a gente não tenha nomes, né, tão famosos, tão importantes como Mozart ou tantos outros, mas eu tenho a certeza que um dia virá uma grande leva aqui para o nosso planeta de grandes nomes que farão coisas com muita cultura, com muita lisura e com muitas vezes até perdem a vida, né? Como grandes missionários da arte, da cultura, da informação também. Então fica a nossa homenagem nessa nossa temporada de grandes virtuosos da música, o grande Amadeus Mozart, e que fica o legado dele. E vocês pesquisem mais na web, nas bibliotecas, sobre esses grandes vultos da humanidade. Meu muito obrigado a vocês, continuem conosco, continuem assistindo aos nossos vídeos. Esse é o vídeo de número 107 e eu convido a quem não fez ainda, se puder, faça quando tiver tempo, um tempinho, a rever os nossos vídeos desde o comecinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É censura livre, todo mundo pode assistir, pode botar na sua Smart TV e vocês vão ficar, no mínimo, como eu sempre falo, no mínimo, mais sabidinhos. Está contado e até o nosso próximo vídeo.